Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com Cena Política. A Rede Sustentabilidade, organizada pela ex-ministra Marina Silva, pode surgir como surpresa nas eleições de 2014. A ex-ministra ultrapassou em pesquisas aquele que sempre foi apontado como provável adversário da presidente Dilma, o senador tucano Aécio Neves. Na pesquisa recente do Instituto Datafolha, Dilma recuperou um pouquinho do forte cacife acumulado depois da faxina de ministros. Saiu dos 30% de intenções de voto em que patinava pós-manifestações para 35%. Marina foi para 26%, dobrando o percentual de Aécio Neves. Em outros quadros dessa mesma pesquisa, onde constam, respectivamente, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, o ex-governador José Serra e o ex-presidente Lula, Marina perde um pouco sim, mas se mantém sempre na segunda posição. A Rede Sustentabilidade esbarra, no entanto, na barreira burocrática dos cartórios, principalmente paulistas, e até agora não conseguiu a tão desejada legalização. Para debater a Rede Sustentabilidade em Minas e no Brasil, o Cena Política convidou José Fernando, herdeiro político do pai José Aparecido de Oliveira, nossa bênção José Aparecido. Elegeu-se 2 vezes prefeito de Conceição do Mato Dentro, deputado federal pelo PV em 2006. 4 anos depois, deixou de lado a reeleição para candidatar-se ao governo de Minas, também pelo PV. Com essa candidatura, ajudou a alavancar Marina Silva na campanha presidencial. Ele ganhou em Belo Horizonte, melhor falando, ganhou em Belo Horizonte de Dilma e de José Serra. Roberto Carlos Buris, advogado, administrador de empresas, vereador em Ipatinga, segundo mandato, pelo PV, lá em Ipatinga. Segundo mandato. E é um dos coordenadores da Rede Sustentabilidade no Estado. E também temos a repórter Ana Flávia Gussen, que já foi repórter do Tempo, que já tem uma carreira aí consolidada na imprensa, já passou pelo PMDB, já passou pela assessoria do PMDB, do PT-PMDB na candidatura ao governo de Minas e também na candidatura presidencial do PT, você foi assessora. Muito bem, vamos começar o debate com José Fernando. José Fernando, eu falei aqui antes da gente começar que a Rede Sustentabilidade estava esbarrando nos cartórios. Você falou esbarrando? Não é esbarrando. Mas precisa de ter, a rede para se legalizar, precisa de ter 492 fichas de apoiadores legalizadas nos cartórios. E parece que está só em torno de 190 mil. E outubro está chegando aí. O partido está até apelando para ministros, como é o caso da Mineira aqui, da ministra Mineira, que vocês têm procurado no Supremo. Por que essa barreira? Como está a situação? Não, nós Eu ia precisamos... falar da ministra Maria Carmen, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E também ministra do Supremo. Presidente do TSE. Sim. E nós estamos exatamente esbarrando na burocracia do superior, dos TREs, dos cartórios eleitorais, ou seja, do sistema eleitoral brasileiro. No que diz respeito à burocracia de se fundar um partido, e a gente depende das questões burocráticas dos cartórios eleitorais em validação das fichas. E das assinaturas que foram coletadas. Todas elas, nós precisamos, como você bem falou, de 492 mil. Para te falar a verdade, são 491.500 e alguma coisa. E números redondos, 492 mil. Nós coletamos 800, até o dia de hoje, mais de 850 mil. Ou seja, mais do que o dobro do necessário, aliás, quase o dobro do necessário das fichas. Já processamos e já colocamos em cartório em torno de 650 mil fichas em cartório.
Dessas 650 mil fichas que já foram colocadas em cartório, nós já obtivemos a certificação de 200, em torno de 200 e poucas mil fichas, você disse em torno de 190 mil, os números atualizados já se passam de 200 mil fichas no dia de hoje. Porque já conseguiram ser certificadas. Né? Também nós precisamos ter o mínimo de eleitores em 9 estados, de acordo com o índice que o TSE estipula pelo número, né, de votantes na eleição anterior. A rede já fez isso em mais de 11 estados, ou seja, já atingiu o mínimo até superior dos 9 estados. Então, nós já tivemos essa barreira concluída. Agora é a complementação numérica. Está saindo à frente do que é exigido para não ter susto. Muito à frente. Eram 500 mil fichas, nós coletamos até hoje, assim, apurada, 860 mil fichas, ou seja, e vamos chegar a 1 milhão de fichas coletadas até outubro, ou seja, vamos passar em muito do que é exigido pela lei. Só que nós temos visto, né, e temos esbarrado, não é na burocracia, mas também numa série de questões. E a gente percebe, né, as deficiências materiais que hoje nós temos né, nos cartórios eleitorais, no sistema eleitoral brasileiro. E a rede não pode ser punida por questões de estrutura. A incompetência dos cartórios não pode. Eu não vou te dizer incompetência. Eu não digo que é incompetência, é falta de estrutura material. E o que a Marina, nessa audiência que ela vai ter com a ministra Carmen Lúcia, o que ela vai... Porque tem um prazo de 4 dias aí que já está se esgotando, né? Que é a da validação das assinaturas de apoio para a fundação do partido. Qual que é a pauta? Ela vai pedir para estender, dilatar o prazo, não sei se isso é possível, passa por cima da lei. Não. O prazo de 4 dias foi estipulado por nós da rede. Temos que entrar até o dia 15. Isso nós podíamos entrar até o dia 1º, né? Nós temos que obter o registro legal até um ano antes, que é no dia... Da 4, 5, né? Dia 4 a 5 de outubro. Mas existe um trâmite e um processo burocrático que precisa ser vencido também desde o pedido, né, do registro. Não é chegar com as fichas todas e tudo certo que vai de um dia para o outro. Existe um processo burocrático e nós temos que saber. Então, pedindo todas as vistas e tudo, a gente colocou um prazo que é o dia 15, que seria, né, se tiver prazo, pedido de vistas, impugnações, diligências e tudo, então o dia 15 seria o dia, né, para o dia para a gente dar... É o cronograma interno que a rede criou para poder trabalhar com os prazos com folga. Para ficar viável. É para ter folga, para poder alguma intempérie que acontecer aí, a rede poder trabalhar e buscar solução jurídica caso venha acontecer alguma dificuldade. Mas a gente não pode prevista. falar em risco? A gente pode falar em risco? Isso é boa pergunta, é isso que eu queria perguntar. Ou não cabe isso agora, nesse momento? Porque assim, olha aqui, só complementando a pergunta dela, me desculpe, depois você coloca, que a rede, a Marina Silva, foram os mais beneficiados por essas manifestações. Isso está nos números aí da Marina Silva. Mas hoje a gente está vendo esse empecilho, esse trâmite burocrático que está batendo de frente com o partido. E estou complementando ela assim, há um risco iminente, há um risco possível de a rede não ser legalizada até para as eleições do próximo ano? Na verdade, existe um grupo que sempre acreditou que nós não coletaríamos as assinaturas necessárias. Nós estamos provando que 840 mil pessoas assinaram as fichas e nós vamos chegar a 1 milhão de assinaturas coletadas. Nós demos entrada no cartório, eles falaram que eles não vão conseguir processar as fichas. Nós já processamos 650 mil fichas, estão protocoladas em todos os cartórios.
Agora eles estão apostando que os cartórios não vão validar. E nós apostamos justamente que os cartórios vão vencer todas as dificuldades de pessoal, de estrutura, e vão conseguir validar essas assinaturas. Com respeito às manifestações, nós não fomos beneficiados. As manifestações elas estão comprovando que o modelo político partidário do Brasil ele não responde mais aos anseios do brasileiro. Ele não responde aos anseios do povo. Então a manifestação vem mostrar que esse modelo político partidário, em que as pessoas se perpetuam no poder, que não há alternância de lideranças políticas, elas não acreditam mais nesses modelos, em que um partido vira dono do poder e se afasta da sociedade. Então é isso que a manifestação ela vem mostrar e vai de encontro com aquilo que a rede defende, Carlos. Então o que a gente tem mostrado é que o que nós defendemos pela rede sustentabilidade, ela se encaixa perfeitamente no momento político em que os brasileiros vão para a rua exigir o cumprimento de seus direitos e a renovação do modelo político do Brasil. Quais são essas características, mais para as pessoas entenderem, né, melhor, que diferencia rede de partido? A proposta, pontos básicos que vão fazer, vão atender esses anseios. O que a rede está trazendo de diferencial para o eleitor? Olha, eu vou te dizer, vou te dar 2 exemplos do que naquilo que a gente tem no Estatuto. Direito, 2 questões do Estatuto. Direito a uma reeleição, seja para deputado, para vereador, né, apesar que nós somos contra a reeleição. Sim, sim. Mesmo prefeito, governador, deputado, senador. Somos contra a reeleição. Sim, mas teria direito a uma. Para deputado e para vereador, ou seja, direito a uma reeleição. E para governador, prefeito? Não, somos contra a reeleição. Contra totalmente, terminantemente. Somos contra a reeleição. Porque é aquela coisa, a pessoa não governa, a pessoa pensa já na próxima reeleição, na própria reeleição. Coloca a máquina para funcionar. Já não pensa mais, entendeu? A reeleição hoje se mostrou que é nefasta. Porque a pessoa não quer saber de governar, quer saber de se reeleger. E põe, às vezes, a reeleição à frente da própria o interesse de governo e de questões fundamentais de governo. Então, é mais importante reeleger do que governar. Sim. Sabe? E a questão da reeleição. A pessoa está no partido para se perpetuar. Sim. Então, é direito a uma reeleição. Isso não é um emprego, Carlos. Política não é emprego. Deputado não é emprego. Vereador não é emprego. O sujeito lá está prestando um serviço. E momentâneo. A pessoa não está... Eu não sou deputado, estou deputado. Isso difere desse leque aí de mais de 30 partidos. Então, uma reeleição. Outra coisa que diferenciamos, nós somos a favor das candidaturas independentes. O modelo está falido, porque o cara tem que ser obrigado a estar dentro do partido político para ser candidato. Então, a partir do momento que você tem as candidaturas independentes, você mostra as deficiências do modelo partidário, político partidário. Ou seja, você não precisa estar aliado a um partido político para ser candidato. Você pode ser candidato representando o movimento social. 30%, até 30% das vagas de candidato da rede são para candidaturas independentes. Interessante, José Fernando. Eu preciso fazer o intervalo e nós voltamos daqui a pouco com Cena Política, inclusive debatendo, discutindo aqui o modelo que foi apontado pela ex-ministra Marina Silva de filiação. Ela quer um termo de compromisso de quem quiser se filiar, se aproximar da rede de sustentabilidade. Daqui a pouco nós voltamos. Coloca a Marina ali. De volta à cena política.
José Fernando, eu estava falando antes dessa proposta da ministra, dessa colocação da ex-ministra, de que quem quiser se aproximar da rede tem de assinar uma espécie de termo de compromisso. Como é que vai ser isso? É uma carta compromisso. Uma carta compromisso, né? É uma carta compromisso que né, o filiado vai ter de assumir. Sim, mas os pontos seria esse da não reeleição que você colocou e quais outros? A questão da a questão da reeleição, a questão, né, são cláusulas pétreas daquilo que o partido representa, de resgate da ética na política, do interesse público acima de qualquer coisa. Exatamente isso. A rede representa um novo partido num novo momento. Sabe, não existe espaço mais, né, dentro da sociedade onde nós estamos vivendo, ainda mais na sociedade da informação, da internet, da rede, digamos assim, sabe, da democracia direta, porque nós estamos vivendo uma crise de representatividade. E não só aqui no Brasil, estamos vivendo isso, um fenômeno que eu vejo isso na Europa, aqui na América Latina, em vários outros países. Não é só coisa nossa, não, né? Não é. Você vê aí nos países árabes, você vê no Egito o que está acontecendo, você vê no mundo inteiro. O Brasil costuma ser pior, né? Sem querer ter essa ideologia do vira-lata. Mas, na verdade, você sabe o que a Marina fala? Na verdade, nós estamos vivendo uma crise de humanidade. Você pega 1900, que é há 113 anos atrás, que foi ontem, 113 anos atrás. Nós tínhamos um planeta habitado por 1 bilhão de habitantes. Não tínhamos nem luz elétrica. Não tínhamos carro, não tínhamos avião, não tínhamos nada. Né? Não tínhamos telefone, não tínhamos computador, não tínhamos nada. Há 113 anos atrás, 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. E hoje nós temos 9 bilhões de habitantes quase no planeta Terra. Há 113 anos atrás, uma previsão, né, de um consumo cada vez maior, chegando a 8 bilhões, vamos chegar a 9 bilhões em 2050, né? Essa é a previsão. Estamos tendo a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, é um fato grave e sério, que as pessoas muitas pessoas não dão a devida importância e só vão dar quando tiver um problema bater na porta mesmo, e o problema está batendo na porta. Então, o Brasil é o país que tem a maior legitimidade para apresentar uma agenda de desenvolvimento sustentável para o mundo. E a Marina é a única que tem condições de fazer isso. O Brasil tem a legitimidade por ser o país com maior reserva de água doce, o maior inventário ambiental do planeta. E nós estamos vivendo uma crise que é uma crise ambiental no planeta como um todo e com questões, previsões de agravar essa crise, e que é uma crise econômica. Você vê, tem uma nevasca em Nova York, fecha o aeroporto de Nova York durante um dia. Quantos bilhões de dólares são perdidos por conta disso? Como é que a Marina enxerga, entendeu? por exemplo, então, a mineração predatória em Minas? Ela foi a única. Acabado. O índice de suicídio em cidades mineradoras aumenta. Eu quero te dizer. Eu acho que foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque foi o motivo pelo qual eu saí candidato a governador. Eu, como deputado federal, apresentei todos os projetos de lei para mudar esse modelo de mineração, que é um modelo que eu considero absolutamente inaceitável para o país e inaceitável para Minas Gerais, que é o único estado do país que tem no seu próprio nome essa atividade econômica. Minas produz 72% do minério de ferro do Brasil, o que corresponde a quase 18% de todo o minério de ferro produzido no mundo. Nós temos as maiores reservas de nióbio do planeta. 95% do nióbio do mundo está no Brasil. E dessas, isso tudo tem saído de maneira predatória? Não, isso tudo é um modelo para exportação, 100% quase é para exportação, sem cadeia produtiva, com royalties absolutamente miseráveis, concessões de jazidas gratuitas e isenção de ICMS.
Sem dúvida é uma situação difícil. E o pior, exportando emprego. Porque só na cadeia do minério de ferro, que nós produzimos por ano em torno de 360 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, Minas é responsável por 72% dessa produção, só na cadeia de minério de ferro nós estamos exportando em torno de 700 mil empregos por ano. Ô, Zé Fernando, E aí, quando você fala da Marina Silva, eu te falo que foi a nossa candidatura ao governo de Minas que colocou isso na agenda da sucessão do Estado. Porque nós temos aqui um governo de Minas absolutamente omisso com relação a essa situação. Tem aí um projeto de lei que foi agora de mudar a lei o marco regulatório. Um marco regulatório, Carlos Barroso, que é simplesmente um marco regulatório que é datado de 1940 e um decreto-lei de 1967. É o Código de 1940, regulamentado por um decreto-lei de 1967, que rege hoje a legislação brasileira mineral. O único setor da economia que não tem uma agência reguladora. Nós temos, eu como deputado, eu fiz um projeto de lei extinguindo o DNPM, que é simplesmente uma autarquia, né? Não, sucateado, lotado de denúncias de corrupção. Exatamente. Um cartório. E ele faz parte de um partido, né? É um partido, pelo menos aqui toma conta dele. Pois é, são os nacos do poder. O PMDB em nome da governabilidade. Que é o que tem que acabar. Vamos distribuir nacos do Estado em nome da governabilidade. Agora, a questão da mineração é gravíssima, sobretudo para o Estado de Minas Gerais. Royalties de 2% do faturamento líquido contra 10% do bruto do petróleo, mais participação especial nas reservas de grande rentabilidade do petróleo. Você não sabia disso, sabia? Eu sabia. Eu tenho falado muito disso. Agora, as grandes pessoas em Minas Gerais, é esse o dinheiro que falta para a saúde, para a educação. Como que você vê que o governo de Minas está trabalhando favorável ao projeto ou não? Como é que você enxerga aí? Como que o governo está atuando nesse setor para tentar mudar a situação ou não? Ou ajuda a manter a situação da exploração mineral aqui? Olha, Ana Flávia, eu vejo o governo de Minas saindo da omissão culposa para a omissão dolosa. Já saiu da culpa para o dolo. Porque a omissão já passou de ser culposa para ser dolosa. Eu não vi nenhum senador de Minas Gerais subir na tribuna até agora para discutir esse projeto que foi enviado do novo marco regulatório. Não vi nenhum deputado falar a respeito dele, a começar a dizer para presidente da República, que mandou esse projeto, dizer: ô presidente, quando você quer mudar alguma coisa do petróleo, você manda uma medida provisória e resolve. Com relação ao minério, por que você trata a questão mineral em segundo plano? Por que o royalty do petróleo é 10% do bruto e o royalty do minério é 2% do líquido? Por que no petróleo nós temos uma agência reguladora, enquanto no minério nós temos um DNPM, que é um departamento cartório de partido político, que visa única e exclusivamente registrar a jazida? Por que a concessão de petróleo, gás, energia elétrica é leilão público, enquanto no minério é registro é dono? Porque no petróleo nós temos cadeia produtiva e no minério a gente exporta tudo isento de ICMS, PIS, COFINS e contribuição social do lucro líquido das grandes mineradoras. E isso seria muito interessante se não fosse uma coisa única, exclusiva, basicamente de 2 estados do país, que é Minas e Pará. E eu não vou esperar do Rio de Janeiro fazer coro com Minas Gerais se eu não tenho sequer o governador de Minas, sequer os senadores de Minas a respeito dessa questão.
sabe? Porque é esse o recurso que está faltando em investimentos da saúde, da educação, da segurança pública. Uma questão lesa-pátria política de mineração para o Brasil. E particularmente para Minas Gerais. A falta de uma política de mineração prejudica o Brasil. Mas arrebenta Minas Gerais. Zé Fernando, nós vamos ter de dar novo intervalo. E eu queria depois até voltar ao assunto político, porque eu falei daquelas pesquisas, tudo mais, falei que a Marina Silva subiu e tudo. Eu queria saber como é que vocês estão vendo a participação da Marina Silva nas eleições, se ela vai mesmo para o segundo turno, se o quadro de hoje vai se perpetuar para as eleições de 2014. Daqui a pouco volta a cena política. De volta à cena política, debatendo a rede sustentabilidade, com a presença do José Fernando, Roberto Carlos Muniz e a repórter do Hoje em Dia, Ana Flávia Gussen. José Fernando, Marina ficou bem, muito bem nessas pesquisas. Dizem que pesquisa é um retrato, uma foto do momento. Faltam aí 14, 15 meses para a eleição. Será que ela consegue chegar com esse pique e disputar o segundo turno, seja com a Dilma, seja com Lula? Hoje é construído na rede de sustentabilidade esse quadro? Cara, não sei. Mesmo porque o nosso objetivo não é ganhar as eleições a qualquer custo, a qualquer preço. Nós estamos pensando em mudar a cultura política do Brasil. A rede visa afirmar um novo modelo de política no Brasil, uma nova cultura política no Brasil. A candidatura da Marina reforça exatamente isso. E nós vamos em cima dessa questão. E se precisar perder para manter, exatamente continuar nessa questão, vamos continuar nessa questão. Entendeu? Não vamos... os números, para nós, é importante. Estamos com 26%, saímos de 23%, 22%, fomos para 26%. Antes das manifestações era 10%, era 9%. Não era. Nós nunca chegamos. Nós sempre tivemos em segundo lugar, desde que iniciou as pesquisas. Tem aí as pesquisas... Eu te falo... Na candidatura em 2010, a Marina começou com 2%, ficou com 9% até 10 dias antes da eleição. Depois tiveram que começar a falar a verdade. As pesquisas tiveram que começar a mostrar exatamente o que a Marina era, mas nunca colocaram a Marina com 2 dígitos, sempre 9%. Depois foi para 13% e 14%. Quando abriu as urnas tinha 20%. E o que você acha de atribuir essa votação a voto de protesto? A 20%. A 20% que ela teve nas eleições. Aqui em Minas, eu comecei com 7%, de uma hora para outra eu caí para 0,5% e fiquei em 0,5% até o último dia da eleição, quando abriu as urnas eu tinha 3,5%. E você lembra como que foi o massacre das pesquisas em torno da minha candidatura aqui em Minas Gerais? Em todos os institutos de pesquisa eu apareci em 5º colocado, 5º ou 6º, nunca fiquei em 3º, que foi o resultado final que eu obtive. Você acha que é meio arrumado? Terceiro colocado, com 10 vezes mais votos que o 4º colocado. 10 vezes. Eu não acredito que o Instituto de Pesquisa tivesse condição de errar sempre, durante toda a campanha, inclusive há uma semana antes da campanha, que o maior jornal colocou isso em primeira página, me colocando em 6º colocado, com 0,43. Exatamente o meu número, 43, que era na época. Então, a gente não está importando com essa questão da pesquisa. A Marina tem 26%, é um retrato, sim. Mas o que a Marina representa é uma afirmação de valores. Isso. E uma nova cultura política precisa ser implantada.
E é isso que ela representa. Mas você uma concorda? mulher simples, difícil para ela, que é brincadeira, é enfrentar. Agora, o modelo está falido. PT e PSDB mostraram que são farinha do mesmo saco. Agora, o que você acha de atribuírem a votação da Dilma, principalmente que ela teve aqui na capital, a voto de protesto? Você acha que isso é uma maneira também Da Marina? Da Marina. Da Marina. Você acha que é uma maneira de, às vezes, até apagar um pouco aí o brilho aí dessa reta final de campanha que você falou que nos últimos dias ela estourou, ou você acredita em voto de protesto? Não. Deixa Fala aí, eu falar. pode falar. Ana Flávia, eu avalio a votação de 2010 como uma parte, Zé Fernando começou a responder, como resgate dos valores. A Marina, ela mostrou que ela não faria nenhum sacrifício que comprometesse aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende. E a votação da Marina, ela cresce a cada vez que o sentimento da sociedade, que na sociedade cresce a rejeição por aquele político que promete uma coisa durante a campanha e depois de eleito mostra que ele faz justamente o oposto. Porque foi isso que nós assistimos em todas as últimas eleições. Que a pessoa, para ganhar, ela faz qualquer tipo de aliança, ela faz qualquer tipo de compromisso, ela não cumpre os compromissos e ela junta com qualquer um. Desde que se estabeleça para ela uma vantagem maior, ou seja, em tempo de televisão, ou em coligação partidária, com maior número de partidos. Como que a Rede de Sustentabilidade enxerga a aliança? A coligação, com quem que pode coligar, coligação. né? A Rede de Sustentabilidade, ela enxerga a política de aliança com aqueles que comungam dos mesmos valores, com aquelas pessoas que não têm por si só a necessidade de juntar com aquele que culturalmente foi sempre sua oposição. Quem hoje seria similar para poder fazer uma aliança? As alianças são feitas de forma programática, não são feitas de forma com interesse concreto. Vou fechar com fulano. Mas isso que ela está pegando, qual programa que aproximaria-se da... Que partido que seria hoje viável para ser um... Programaticamente. Eu acredito que são muito mais com pessoas e com ideias do que com partidos políticos. Não tem nenhum partido que bate. Eu não vejo alianças. É claro que nós estamos num sistema político, não estamos fazendo ONG. Né? Sim. Nós estamos dentro de um sistema político. É claro que a política de aliança será discutida no conselho político do partido, no momento apropriado, a partir do momento que o partido esteja registrado, a gente vai começar as filiações, vamos começar a montar os diretórios no interior, e essa política de aliança será feita não só a nível nacional, mas a nível de estados, a nível de municípios. Eu estava querendo até perguntar a vocês dois. E a luz também, Zé, é bom falar que a política de aliança, Ana Flávia, ela é feita à luz do interesse público. A rede, cada vez mais, ela quer fugir do interesse individual, pessoal, em que uma pessoa quer se promover com uma política de aliança e o povo é segundo plano, terceiro, quarto. O que nós sempre colocamos, que a rede ela vai se coligar com aqueles que tiverem o interesse público acima dos interesses individuais. Aí não independe de partido. Não, ainda depende de pessoas. Quem é uma pessoa, por exemplo, que vocês acham que somaria a rede? Que não Olha, está na eu vou te rede falar, hoje? nós temos aí grandes nomes aí em vários partidos. Nós temos, por exemplo, nomes como Pedro Simões no PMDB. O PMDB não é só o PMDB fisiológico, que só quer cargo e só quer ministério. Nós temos bons quadros dentro do PMDB. E as pessoas perguntam, mas Marina, como é que você vai governar o Brasil? Você é tão... Não, vamos governar com os melhores em cada partido. Vamos fazer a governabilidade com o PMDB, com o PSDB, com o PT, mas com os melhores de cada partido. Por que tem que ser sempre em cima de distribuindo nacos do poder, em cima do dando que se recebe, em cima da coisa? O Itamar, que é um exemplo aqui em Minas Gerais, fez um governo austero, fez o plano real, porque depois da onça morta, todo mundo é caçador, Carlos Barroso. Todo mundo, né? Todo mundo é caçador. Filho bonito, todo mundo é pai, né? Plano real, filho bonito, todo mundo é pai, né? Se o plano real tivesse dado errado, a culpa era do Itamar.
Como o Plano Real deu certo, méritos do PSDB e do Fernando Henrique, sabe? O filho nasceu bacana, surgiram vários pais. Mas o Itamar fez um governo austero, fez um governo de união nacional, recuperou a economia, recuperou a autoestima. Você acha que ele fazia isso? Pegava os melhores de cada Eu lado? acho. Colocou o Pedro Simão como líder do governo, dele no Senado, colocou o Roberto Freire como líder do governo na Câmara, colocou pessoas sérias e direitas, os melhores do PSDB, os melhores do PMDB, fez um governo... Teve erros? Teve, como todos os governos têm. Teve corrupção? Teve. Mas quando foi identificada, foi colocada imediatamente e apurada. José Fernando. Não é o caso do que a gente vê com o PT, hoje no governo da Dilma, porque troca 6 por meia dúzia. José Fernando, nós vamos para outro intervalo e voltamos, que vai ser o último bloco, para debater a rede sobre o aspecto, por exemplo, de financiamento de campanha, se é a favor, se é contra, e como a rede está organizando-se, está se organizando aqui em Minas Gerais. Onde que vai ter candidato, onde não vai ter candidato, daqui a pouco. Cena Política volta com o debate sobre a rede sustentabilidade da ex-ministra Marina Silva. José Fernando, e a rede defende o financiamento de campanha? Como que se coloca diante desse fato do poder econômico nas campanhas e tudo mais? Esse é um grande problema, né? Porque hoje, né, virou um grande comércio as eleições, né? Virou um grande comércio cada vez pior, né? E a gente defende, a rede defende o financiamento público de campanha. Mas enquanto o financiamento público de campanha não vem... Porque parece que o Congresso não está afim de promover reforma nenhuma. Né? O Congresso está cada vez mais distante da sociedade, cara. Cada vez mais há um distanciamento entre representante e representado, né? E é um sistema cada vez mais perversos das eleições em função do financiamento de campanha. Então a gente defende financiamento público, enquanto não vem o financiamento público, a gente defende um financiamento popular de campanha. Como que seria isso? Porque hoje você tem poucos doando muito. Nós queremos muito doando poucos, muito doando pouco. Ou seja, a gente teria uma base muito grande de doadores. Disseminar as doações. Exatamente. Na população. Em rede, nas redes, na internet, como fez, né, o exemplo, né, que a gente tem muito aí de exemplo nas últimas eleições, que foi o Barack Obama nos Estados Unidos. Mas nós vamos também estabelecer um teto de doação de pessoa física e de pessoa jurídica. Ou seja, nós vamos estabelecer critérios para recebimento também das doações e deixar isso tudo muito explícito, visível, não é nem transparente. Você sabe que a Marina fala da questão da transparência, né? Eu queria até que me mostrasse aqui, você está vendo aqui que esse copo d'água, a água é transparente. Ninguém vê a água, né? Ela é transparente, então tem que ser visível. Então as coisas têm que ser visíveis. Muito mais do que transparente, tem que ser visível. A rede vai publicar todos os doadores. Todos os doadores, uma coisa absolutamente. E vamos buscar o financiamento, né, de uma maneira que, enquanto um financiamento público não vem, a gente vai buscar o financiamento popular de campanha, com critérios e limites, tanto de pessoa jurídica como de pessoa física. Quer dizer que poderia... E tem também critério, e nós já estabelecemos também no Estatuto que nós não vamos receber doação de indústria, que é indústria de agrotóxicos, indústria de agrotóxicos, de armas, de bebidas alcoólicas e de... Cigarro, fumo. E de cigarros e fumos, exatamente.
Voltando um pouquinho na questão de Minas, 2014, vocês vão montar um palanque para a ex-ministra aqui? No caso dela ser candidata a presidente, vocês teriam um candidato ao governo? Como é que ficaria? A rede, ela trabalha com a grande possibilidade não só de ter chapa completa, mas com candidaturas viáveis. Quando você diz chapa completa, é governo, Senado? Isso, governo, Senado, deputados estaduais e federais. Nós temos buscado... Chapa completa. Chapa completa. Nós temos buscado sempre... a rede, na verdade, a Marina, ela está projetando uma grande viabilidade para o projeto político em Minas Gerais. Nós estamos tendo hoje pessoas de várias cidades, para não falar do estado todo, mas a rede ela tem conseguido chegar em todos os rincões do estado, com pessoas que estão gritando de lá, que querem mudar o modelo político partidário. Primeiro na sua cidade, onde a política de fato acontece. E dali para o seu sentimento de estado. Pessoas que estão falando assim, eu quero ser um representante de um projeto regional, para defender a minha região, que é o que nós acreditamos. Nós não podemos ter uma campanha política, uma campanha exclusiva, esmagadora, em que poucos trabalham em função da eleição de um cacique, mas sim constituir pessoas que estão disputando a política porque acreditam, primeiro, no modelo que nós defendemos e também pessoas que estão na mesma situação, que não vão gastar rios de dinheiro para serem eleitos, porque eleição hoje ela virou hobby de milionário, de pessoas que vêm com o poder do capital, um capital opressor, que colocam, na verdade, vários candidatos para servir de escada dentro do partido, e nós não comungamos com isso. O que a gente acredita, Carlos, é que quando se soma o poder dos valores, ele é muito maior do que o poder do capital. Eu estava querendo te perguntar isso, Roberto Carlos, porque a gente pensa muitas vezes que a rede de sustentabilidade está mais localizada nas grandes cidades, onde que houve essas manifestações. Você, eu sei que é de Ipatinga, é vereador em Ipatinga, mas lá no rincão, lá nos grotões do Estado, com um termo usado pelo ex-presidente Tancredo Neves, a rede de sustentabilidade está conseguindo chegar, está conseguindo criar raízes. E mais uma, superando o coronelismo político, que a gente sabe que é onde prevalece. Aí eu quero falar, porque eu acho que essa talvez seja a que eu tenho mais propriedade para poder responder. Eu sou de uma cidade do interior, de uma média cidade do interior, Ipatinga tem 260 mil habitantes. Mas a rede, do nosso lado, nós temos Pingo d'Água, que tem 5 mil habitantes. A rede está em Pingo d'Água. Está em Córrego Novo, que tem 4 mil habitantes. Então, nós estamos conseguindo chegar... Mas aí é cercania de Ipatinga, né? Não, estamos falando de 70 quilômetros de Ipatinga, para onde a política ela só passa em época de eleição, que deputado só aparece lá para poder tentar fazer a política do capital, que não há discussão política. A nossa preocupação ela tem sido em levar justamente a política fora do coronelismo, de onde tem um bloco político na cidade que domina. Para falar, e como que você disputa com o capital desse coronel? Na verdade, o sentimento ele não é exclusivo de Belo Horizonte, não, Ana. Não é Belo Horizonte que está indignado com o modelo político partidário. Nós tivemos manifestação em Pingo d'Água, em Revés do Belém, que é um distrito de Vargem Alegre. Então, isso tá enraizado no povo, que não aceita mais ligar a televisão e ouvir falar de dinheiro na cueca, na mala, no sutiã, no avião, no iate. O povo está enfarado disso. Ele não consegue mais ter a política como uma referência nefasta de quem está crescendo, falar assim, a única coisa que eu não quero ser, que eu não quero que um filho meu seja político. Porque quando eu me envolvi com a política, as primeiras casas que eu entrei, a pessoa falou assim, virou ladrão. Ô, Zé Fernando, nós temos mais 2 minutos de programa, infelizmente está acabando, eu queria te fazer essa pergunta. Você foi candidato a governador. Vai repetir ou quer tentar voltar para a Câmara Federal? Qual que vai ser seu caminho? O Roberto Carlos falou esse negócio lá, terminando, né, que a imagem do político hoje é a imagem, né, do marginal, né, do ladrão. Né? E eu fui deputado federal, é impressionante quando você caminha no aeroporto
né, de Brasília, por exemplo, com a lapela de deputado. Eu fiz isso durante um mês só. No segundo mês eu já tirava a minha lapela. Isso foi antes das manifestações, né? Não, eu não sou deputado já assim, já vai fazer 4 anos que eu deixei de ser deputado. Sim. E, sinceramente, viu, eu apresentei mais de 150 projetos, entre projetos de lei, emendas constitucionais, e não tive sequer um aprovado, né? E você vê que o modelo político brasileiro está absolutamente diferente. Nós temos que fazer uma grande reforma política, institucional. E é isso que o povo na rua está pedindo. E temos um modelo político falido. A rede visa exatamente... Por que a Marina não foi para um partido? Porque ela deixou... Por que ela não foi para um partido? Ela fala, por que você está criando um novo partido? Mais um partido. Eu não estou criando um novo partido, eu estou criando um partido novo. Sim, sem dúvida. Um partido novo. A rede é um partido novo, conectado com essas ideias que todos nós estamos indignados. Ele está me falando que está acabando, Zé Fernando, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha para você responder ela de uma maneira bem efetiva. O fato de a Marina Silva ter declarado a favor do Marco Feliciano, isso não é verdade, isso não é verdade. Isso não vai atrapalhar? Isso não é verdade, ela não declarou, isso está sendo feito na verdade, uma exploração para tentar, né, prejudicar politicamente a Marina. Isso não é verdade. Ela inclusive, deu a resposta no momento, tem a resposta dela no site, no blog, no Brasil em Rede, em todos os, né, em coisas. Isso é um fato já resolvido. Foi bem assim. E já tá explicado isso. Eu agradeço a presença de José Fernando, Roberto Carlos, Ana Flávia, e Cena Política agradece principalmente a você. Volta na próxima semana com mais debate, com mais polêmica. Até lá.